Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui com mais novo estudo e reflexão, Filemon. Esta carta foi escrita por Paulo com o tema reconciliação. Paulo escreveu esta epístola da prisão, como uma carta pessoal a um homem chamado Filemon, mais provavelmente durante sua primeira prisão em Roma. Os nomes idênticos mencionados em Filemon e em Colossenses indicam que Filemon morava em Colossos e que as duas cartas foram escritas e entregues juntas. Filemon era um senhor de escravos e membro da igreja de Colossos, talvez um convertido de Paulo. Onésimo era um escravo de Filemon que fugira para Roma. Ali esteve em contato com Paulo, que o levou a Cristo. Desenvolveu-se um forte vínculo de amizade entre os dois. Agora Paulo, um tanto apreensivo, envia Onésimo de volta a Filemon, acompanhado por Tíquico, cooperador de Paulo, levando esta carta. Paulo escreveu a Filemon para tratar do problema específico do escravo fugitivo deste. Onésimo, segundo a lei romana, um escravo fugitivo era passível de uma pena de morte. Paulo intercede junto a Filemon em favor de Onésimo e pede-lhe que graciosamente receba Onésimo de volta, como um irmão crente e como companheiro de Paulo, com o mesmo amor com que acolheria o próprio Paulo. Meu irmão e minha irmã, Filemon. 3 características especiais marcam este livro. Primeiro, essa é a mais breve de todas as epístolas de Paulo. Segundo, mais do que qualquer outra parte do Novo Testamento, ela ilustra como Paulo e a igreja primitiva tratavam do problema da escravidão no Império Romano. Ao invés de atacá-la diretamente ou de instigar rebelião armada, Paulo expôs princípios cristãos que eliminavam a severidade da escravidão romana e que finalmente levaram à sua abolição total no meio da cristandade. Terceiro, oferece um vislumbre incomparável da natureza íntima de Paulo, pois este se identificou tanto com um escravo que o chamou de meu irmão. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro irá ler para nós o livro de Filemon. Em Filemon 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Afia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer.
para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo antes, mas que servo, como irmão amado particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor? Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saudam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém e graças a Deus. O livro de Filemão é transformador. Esta breve carta de 25 versículos pode ser resumida no que pode ser chamado de princípio de Filemão. Faça as pazes com Deus e com os outros, e faça-o agora. Filemão é a mais curta carta de Paulo e foi escrita de dentro de uma prisão romana, cerca de 60 depois de Cristo. Ela desafia dramaticamente Filemão a perdoar seu escravo fugitivo Onésimo. O apelo de Paulo tornou-se mais complicado, pois Onésimo tinha aparentemente roubado objetos de valor quando fugiu. Onésimo encontrou Paulo em Roma e foi convertido por ele. Onésimo se arrepende de seus erros. Então Paulo e Onésimo desenvolvem uma estratégia elegante e ética para resolver de forma correta a questão. Onésimo decide voltar voluntariamente para Colossos com um companheiro de nome Tíquico, levando consigo a carta pessoal para Filemão. A intenção da carta é apelar para Filemão que se reconcilie com Onésimo, lançando assim as bases para o retorno dele para Paulo, presumivelmente livre. Como a carta foi concebida também para ser lida à igreja de Colossos, Paulo praticamente demonstra as relações do perdão com os cristãos devem ter uns com os outros, como reflexo do perdão de Deus. Da mesma forma, na mesma carta, embora de forma implícita, Paulo fornece uma base racional para a insustentabilidade da escravidão em um contexto cristão. Embora a palavra perdão nunca seja mencionada em Filemão, ela está claramente implícita. O livro é envolto por poderosos princípios e é um estudo de caso sobre o tema do perdão. Ele também descreve o modo como o ofensor e o ofendido devem estar relacionados com as questões da restauração e restituição. Cada um dos princípios teológicos implícitos é amparado por uma chamada à ação, o princípio Filemão. O princípio Filemão resulta em mudança de vida tanto agora quanto naquela época. E no dia de hoje eu trago 6 versículos para estudo. O capítulo 1 destaco: prisioneiro de Jesus Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 1. Paulo escreveu esta carta a Filemão durante seu período de 2 anos de encarceramento em Roma. A igreja que está em tua casa. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Filemão, segundo parece, pôs seu lar à disposição dos crentes como local de culto em Colossos. A igreja em casas particulares era comum nos tempos do Novo Testamento.
Só a partir do século III é que há a menção das primeiras construções de casas de oração. Onésimo, preste atenção na mensagem no versículo 10. Onésimo, um escravo pertencente a Filemon, tinha fugido e é possível que tivesse levado consigo alguns bens do seu senhor. Não se sabe como ele chegou a Roma, teve contato com Paulo e se converteu a Cristo, mediante o ministério do apóstolo. Paulo escreve agora esta carta pedindo a Filemon que aceite Onésimo de volta, com bondade, amor e perdão. E tu o torna a recebê-lo. Preste atenção na mensagem no versículo 12. O Novo Testamento não incentiva qualquer movimento direto de libertação de escravos, nem mesmo escravos cristãos. Se tal fato tivesse início em meio às condições sociopolíticas dos tempos do Novo Testamento, ele teria destruído a Igreja e a causa de Cristo. Ao invés de confronto direto, diretrizes foram dadas aos escravos cristãos e ao senhor de escravos, também cristão, as quais enfraqueceriam a escravidão, partido dela mesma, que acabariam levando à sua abolição. Não por força, mas voluntário. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Onésimo devia ser liberto, se ele assim o desejasse. A ética e o amor, preconceituados no Evangelho de Cristo, assim o exigiam. Mesmo assim, Paulo não o declara diretamente. Ele queria que Filemon, bem como todos os demais senhores de escravos, fizessem-no voluntariamente. Como irmão amado. Preste atenção na mensagem no versículo 16. A escravidão não pode existir entre crentes que conhecem a verdade da fraternidade cristã. Onésimo já não pode ser tratado como escravo, mas como um companheiro cristão e um irmão amado, uma pessoa que, aos olhos de Deus, está em pé de igualdade com o apóstolo Paulo e com Filemon. Amém. Amém. O livro de Filemon, meu irmão, minha irmã, é transformador. Chegamos ao final. Esta breve carta, de 25 versículos. A intenção da carta é apelar para Filemon, que se reconcilie com Onésimo, lançando assim as bases para o seu retorno. Embora a palavra perdão nunca seja mencionada e não foi mencionada neste estudo, ela está claramente implícita. O tema do perdão é dito de forma clara dentro deste estudo. Que a mensagem de hoje resulta em mudança surpreendente, extraordinárias na sua vida, tanto agora como para sempre. A palavra foi semeada em corações quebrantados para a honra do Senhor. Deus te abençoe.